Vamos lá então, pessoal. Iniciando o nosso estudo de hoje, Pinga Fogo com Chico Xavier. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, analisando aqui alguns dos capítulos mencionados no livro, lembrando que cada capítulo é apenas ali para dar uma organização no conteúdo, mas nós temos sempre perguntas ali diferentes daquelas apresentadas nos capítulos, né? Mas nós vamos continuar então. As cidades de vidro, o fim do período bélico. A gente vai aqui entrar na segunda parte desse nosso estudo. E depois é o limiar dos tempos novos. É um outro capítulo. Nós que já estamos aqui já na reta final desse livro. Lembrando que assim que terminarmos essa primeira obra, a gente já vai emendar para o plantão de respostas, que é o livro que traz a transcrição do segundo programa do Pinga Fogo, que o Chico participou, como desdobramento desse primeiro, que fez tanto sucesso naquela época. Então a gente vai seguir nesse mesmo ritmo e depois teremos ali novas obras do Chico para nós estudarmos, conhecermos um pouquinho mais sobre o seu trabalho, porque, lembrando sempre, nós ficamos muitas vezes muito presos a esses livros que são os mais famosos, os mais conhecidos, e deixamos ali um conteúdo preciosíssimo que precisa ser garimpado, precisa ser conhecido para nos ajudar a conhecer melhor a nossa doutrina interpretada desse modo tão leve, tão prático que o Chico trouxe para nós, desses tantos ensinamentos enviados pelos amigos do plano espiritual. Muito bem, vamos lá. Nós seguimos então aqui, deixa eu pegar aqui o começo, lembrando que nós vimos anteriormente, aquele do avião, o então calha-boca e morra com educação, e a gente viu que essa história engraçada contada por Chico, como ela se estendeu para nós, como ela ampliou a nossa visão sobre os momentos perigosos, os momentos de perigo vividos aqui no plano físico, e a desencarnação e as consequências que o espírito leva consigo, diante de uma situação tão perturbadora como aquela que o Chico viveu naqueles momentos. Então nós falamos sobre esse tema e anteriormente também o trabalho de cada um, falamos ali sobre aquele evento, da Igreja Católica na época da ditadura militar e tudo mais, e como o Espiritismo se posicionava diante disso. Bom dia, Marion. Bom, nós vimos então aqui, eu li para vocês sobre Cidade de Vidro. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui dessa resposta, só para a gente contextualizar aqui o nosso raciocínio, e depois então a gente parte para os complementos. Bom dia, Chapanete. Então aqui, Saulo Gomes pergunta para o Chico. O Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste, neste momento, a mais um lance dramático da corrida espacial. A Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier que ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? O Chico responde, estamos subordinando a nossa resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora, que falou sobre a nova era. Lembrando que era a Eli Alves, que fez a pergunta para o Chico. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, guardemos esses 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias, pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, os então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de quase 5 séculos, qual a importância do feito.
Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas, talvez com a tranquilidade para a sociedade mais pacífica na Terra. Porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. São cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter o azoto, né, o nitrogênio, e o oxigênio, e usinas de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos, produtos da ciência terrestre e provavelmente a água fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma só família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos, como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos com respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Então, essa foi a resposta que nós estudamos no nosso encontro passado. Então, bom dia, Dídima, bom dia, Flávio, bom dia, professor. Então, nós vimos sobre tudo isso, né? Então, um detalhe que eu comentei com vocês na semana passada foi até tem um documentário, que na verdade é um filme documentário, ou uma série documentário, produzida pelo Discovery, pelo National Geographic, que chamado Marte. E nessa série, eles criam naturalmente uma ficção de um grupo, né, de pesquisadores que vão até Marte estabelecer ali a primeira colônia, e depois, na segunda temporada, as empresas começam também a se interessar pela mineração, e eles fazem um paralelo dessa busca pela pesquisa, na tentativa de encontrar vida em Marte, e ao mesmo tempo encontrar recursos naturais. E a busca da água foi o ponto principal naquele planeta, né? Então, muito interessante o paralelo que se faz, porque aí então eles trouxeram aqui para o nosso planeta e falam, por exemplo, do Ártico. É uma região que não tem dono, naturalmente porque o Ártico nada mais é do que uma grande calota de gelo, diferentemente da Antártida, né, que é um continente rochoso. Então o Ártico ele é apenas gelo e, portanto, ele não tem dono, teoricamente. São acordos internacionais que visam ali preservar aquela região, preservar aquela área do planeta. Só que ali é uma região muito rica de petróleo. Então, ao mesmo tempo que nós temos os cientistas fazendo pesquisas, as empresas estão explorando aquela região. E aí, então, o Greenpeace fazem ali, né, o pessoal do Greenpeace faz aquele protesto contra esse tipo de exploração, por causa da poluição que causa com petróleo, enfim. Então, eles fazem o mesmo paralelo do que pode acontecer também em Marte. Aqui o Chico fala da Lua, dessa possibilidade de criar essa colônia, né, e aqui também no planeta Terra, comentei com vocês que nós temos um deserto nos Estados Unidos, que eles criaram ali uma pequena cidade que é para fazer uma simulação de Marte, em que os habitantes dessa pequena colônia que foi criada devem viver como se estivessem realmente em Marte, fazendo simulações, utilizando roupa, produzindo material, né? O Flávio lembrou ali da impressora 3D, que é esse plástico, né, que eles estão utilizando. Então, nesse documentário de Marte, fala sobre a busca de água, a produção de energia através de placas solares, que são mais sensíveis, o uso de impressoras 3D para construir
objetos, estruturas, equipamentos, enfim, várias situações que são criadas já tentando prever como será essa visão do futuro. Existe uma previsão de que 2024 os Estados Unidos lancem uma missão espacial para chegar até a Lua, até Marte, né? Enquanto que nós estamos agora, as visitas à Lua viraram rotina já, né? O Brás até lembrou da outra vez, né, Brás, que os chineses tinham acabado de chegar e no dia seguinte eles já estavam de volta, voltando para a Terra, levando minérios para serem estudados, né? Então antes nós falávamos, você viu só aquele pequeno robô que foi mandado para tal lugar? Hoje a gente fala, de novo eles mandaram, né? Então já, quer dizer, já deixou de virar surpresa. Mas a grande questão que é colocada por essa pergunta feita pelo Saulo Gomes ao Chico, ou melhor, transmitida pelo Saulo Gomes, feita ali pelo companheiro da TV Globo, não é a busca do espaço, mas quais são as consequências morais para o nosso planeta. Dentro da ficção é muito interessante, para quem gosta, né, Flávio, de Jornada nas Estrelas, Star Trek, tem ali um filme que foi produzido baseado nessa série, que mostra o momento em que o planeta, em que a humanidade terrestre entra em contato com alienígenas. Então uma nave espacial detectou uma movimentação no nosso planeta aqui de alta tecnologia e eles vieram fazer o primeiro contato. Tanto que o filme chama O Primeiro Contato, né? E aí então, a partir desse contato com essa civilização extraterrestre, acabaram as guerras aqui no nosso planeta. Então, dentro dessa ficção, modificaram completamente as relações. O homem parou de brigar com o homem, então tudo virou pacífico, a economia começou a se distribuir de uma forma mais equilibrada, o dinheiro perdeu valor, porque todos tinham direito, né, aos recursos naturais do nosso planeta. Tudo isso, né, exatamente, né? Então tudo isso em consequência da descoberta, né, da vida em outro planeta. Já outros filmes, muito interessante que fala, no momento em que você entra em contato com outras civilizações, começa então o apocalipse. Porque então as religiões começam a entrar em colapso, percebendo que elas não são as únicas representantes de Deus, porque Deus se encontra em todo o universo, em outros povos. Enfim, cada filme procura trazer uma perspectiva diferente dessa busca do homem por esse contato, né, com outras civilizações, conforme a pergunta que foi colocada para nós. O detalhe que a gente vai encontrar aqui então, agora que eu separei para vocês aqui, foi algo que repercutiu bastante recentemente, especialmente no ano passado, como consequência desse detalhe, como consequência desse fato, dessa questão apresentada pelo Chico. Lembrando mais uma vez aqui, né, voltando para nós aqui na pergunta do Chico, ele coloca, né, se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então esses 50 anos ficaram bastante marcados. E por isso acabou virando um artigo. Eu vou ler para vocês aqui, que vocês já devem ter ouvido falar sobre a famosa data limite, mas nós vamos entender aqui nesse artigo. Ele é um artigo da revista Veja São Paulo, e também tem aqui o site Aventuras na História. A gente vai se basear nesses dois artigos para a gente poder entender um pouquinho desse contexto. Ele foi publicado no dia 19 de julho do ano passado, né, exatamente ele de propósito, porque foi no dia 20 de julho que marcou o aniversário de 50 anos da ida do homem à Lua. A gente lembra que o Chico está em julho de 71, mas 2 anos antes o homem pisou na Lua, na primeira missão espacial. Então vamos ao artigo para vocês conhecerem aqui. E aqui o detalhe, né, a mídia também acaba, claro, né, dando uma temperada nesse assunto. Né? Então ele coloca assim, o que é a data limite atribuída a uma profecia de Chico Xavier? Então a Veja fala sobre profecia, aqui o site Aventuras na História fala para nós aqui também, né, segundo a profecia do médium, então virou profecia. Outros falam previsão, enfim. Diz assim para nós, dia 20 de julho de 2019, marca o aniversário de 50 anos da ida do homem à Lua. Também representa, segundo algumas correntes espíritas,
a data limite imposta por uma profecia de Chico Xavier. Para alguns, a data representa o fim de uma era e a chegada de um novo momento para o planeta. Para outros, mais pessimistas, indicaria uma possível ruptura e consequente fim do mundo. Mas do que se trata realmente essa fronteira? O líder espírita realmente disse isso? Tudo começou com a publicação de um artigo da médica e espírita Marlene Nobre, em maio de 2011, no jornal Folha Espírita. Aí a gente lembra, né, primeiro aqui que é colocado, a forma, né, como a revista se expressa. Né? Primeiro, algumas correntes espíritas, como se houvesse mais de um espiritismo, o líder espírita, enfim, então eles vão colocando assim, né, alguns termos, né, equivocados nesse sentido. Mas aqui então a doutora Marlene Nobre, já desencarnada em 2011, na Folha Espírita ela coloca assim. Então a revista diz assim para nós. Na peça, ela entrevista Geraldo Lemos, o então jovem que afirma ter ouvido a previsão em um encontro com Chico em 1986. Geraldo coloca assim, não estamos entregues à fatalidade, nem predeterminados ao sofrimento, mas diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une à nossa casa planetária aqui na Terra, diante de nós dois caminhos, Peraí um pouquinho só, vamos de novo. Não estamos entregues à fatalidade nem predeterminados ao sofrimento, mas diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une à nossa casa planetária aqui na Terra. Temos diante de nós dois caminhos a seguir. O caminho do amor e da sabedoria nos levará à mais rápida ascensão espiritual coletiva. O caminho do ódio e da ignorância acarretar-nos-á mais amplo dispêndio de séculos na reconstrução material e espiritual de nossas coletividades. Então aqui, Geraldo Lemos Neto. E continua aqui para nós. Na entrevista, Lemos revela a suposta profecia. Agora aqui então vem a citação da conversa, né? Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969, a data em que o homem pisou na Lua, né? E, portanto, a findar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado ao final desse período. Algumas potências angélicas de outros orbes de nosso Sistema Solar recearam a dilatação do prazo extra, e foi então que Jesus, em sua sabedoria, resolveu estabelecer uma condição para os homens e as nações da vanguarda terrestre. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, se e somente se as nações terrenas, durante esse período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria, enfim, admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. Nenhum de nós pode prever, Geraldinho, os avanços que se darão a partir dessa data de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre nossas nações mais desenvolvidas e cultas. Então isso aqui foi a conversa que o Chico teve com o Geraldo, né? Tudo isso foi dito para ele, então.
Curioso sobre quais seriam as tais consequências, o jovem teria questionado o médium sobre o que aconteceria de fato com o mundo. A resposta do... Agora o Chico de novo. Ah, Geraldinho, caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas, aí então a própria Mãe Terra, sobre os auspícios da vida maior, reagirá com violência imprevista pelos nossos homens de ciência. O homem começaria a Terceira Guerra, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza, da própria Terra, cansada dos desmandos humanos. E seríamos defrontados, então, com terremotos gigantescos, maremotos e ondas de tsunamis consequentes. Veríamos a explosão de vulcões há muito extintos, enfrentaríamos desgelos arrasadores que avassalariam os polos do globo, com trágicos resultados para as zonas costeiras, devido à elevação dos mares. E, nesse prazo, as cinzas vulcânicas associadas às irradiações nucleares nefastas acabariam por tornar totalmente inabitável todo o hemisfério norte do nosso globo terrestre. Teria dito o Chico. Então, aqui a gente começa a fazer aqui umas comparações, né? Isso aqui foi em 86, e aí então o Chico coloca, né, que se acontecesse essa Terceira Guerra Mundial, nós teríamos todas essas convulsões geológicas, né, com terremotos, tsunamis, vulcões voltariam ativos e tudo mais, né? E tudo isso como resultado, né, como uma reação do planeta a esses grandes abalos provocados por tudo isso. Eu me recordo, na época de escola, mais ou menos nessa época, talvez em 85, 86, nós estávamos ali saindo da Guerra Fria, né? A gente lembra ali que quando foi 88, 89, nós tivemos, né, a perestroika, nós tivemos a glasnost, que eram mudanças que acabaram com a União Soviética, mas nesse período nós tínhamos ainda uma tensão ainda desse período nuclear. E eu me lembro de um filme chamado The Day After, o dia seguinte, que representava exatamente isso. Aconteceu essa guerra nuclear, e aí então, né, os americanos principalmente, porque no filme mostrava, né, os mísseis nucleares cruzando o Oceano Atlântico, né, e também ali o próprio Pacífico, com mísseis vindo da União Soviética, saindo dos Estados Unidos, as bombas ali acontecendo e tudo mais, né? E aí mostrava exatamente, né, aquela chuva radioativa, deixando as pessoas doentes e tudo mais. Teve um outro filme também desse mesmo período, ali de 84, 85, chamado Jogos de Guerra, que era um filme de videogame, né, que um garoto acabou acessando um computador lá do governo americano, e o computador brincava com ele de uns jogos de guerra, só que na verdade utilizava, né, todo aquele sistema secreto de controle de mísseis. Então, vários filmes foram produzidos naquela época. Então era natural que o Chico falasse em Terceira Guerra Mundial em 1986, porque esse era o momento, era isso que estava acontecendo. Foi lançado, né, foram lançados filmes, por exemplo, como Mad Max, vocês devem conhecer esse filme, né, que foram 3 filmes, depois tem um filme novo que foi lançado, e o ambiente desse filme era exatamente um período pós-apocalíptico. Joshua, exatamente. Então, assim, mostra esse período pós-apocalíptico, em que a humanidade brigaria pelo combustível e pela água, que eram os 2 produtos mais preciosos que havia depois desse período, né, de grande hecatombe nuclear. E várias outras situações. Então, Chico coloca, claro, esse contexto apresentado, né, pelo Chico, dizia respeito àquela época. Né? Hoje nós temos uma suave e sutil pandemia que atingiu o mundo todo, né? Mas naquela época se pensava de fato nessa guerra. Vamos em frente aqui no artigo. O que se tira desse artigo? Uma coisa é certa. A publicação gerou enorme polêmica entre os seguidores do Mineiro e a comunidade espírita. Entre aspas, agora uma citação. Havia uma preocupação muito grande naquela altura com uma possível Terceira Guerra Mundial.
e também com uma possível ameaça nuclear. Mas isso tem que ser visto como um momento cultural da época. Foi exatamente o que eu comentei com vocês agora, né? O Chico nunca falou de data limite. Usaram a conversa dele, não documentada, para criar essa teoria. O Espiritismo não acredita em Deus vingativo, afirma o administrador de empresas e escritor espírita Alexandre Caldini, que não tem certeza da veracidade do artigo do diálogo e condena o uso comercial do mesmo. O termo data limite, a ser utilizado de fato quando o documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, foi lançado em 2014, tem 7 milhões de visualizações no YouTube. Na premissa da obra, baseada no relato de Lemos, entre aspas, quando o homem pisou na Lua em 20 de julho de 1969, aconteceu uma reunião com as potências celestes do Sistema Solar para verificar o avanço da sociedade humana no planeta Terra. Nela, a humanidade ganhou um prazo de 50 anos para evoluir moralmente e viver em paz, sem provocar a Terceira Guerra Mundial. Juliano Posati, que coproduziu o documentário, conta que, por ser interessado em ufologia, a profecia lhe chamou a atenção. Pesquisou muito sobre o tema e encontrou uma entrevista do médium ao programa Pinga Fogo em 71, uma espécie de roda de conversa da afinada TV Tupi. O Xavier foi sabatinado por vários repórteres e, segundo Posati, já demonstrava ali preocupações com uma possível guerra nuclear. Ou seja, né, é o que nós estamos lendo aqui no nosso Pinga Fogo. Apesar disso, o empresário que lançou um livro homônimo ao documentário em 2016 também não acredita na visão catastrófica da profecia. Entre aspas, a gente deu o nome de data limite porque indica o fim de um tempo e o início de outro. Não tem nada a ver com o fim do mundo. O Chico disse que vencendo esse período moratório, os tais 50 anos, sem entrar numa guerra nuclear, a gente entraria num processo de aceleração dos avanços, afirma Posati. Ambos concordam nesse aspecto. Para eles, existe um entendimento que o mundo está começando a melhorar. Se você observar as novas gerações, elas são muito mais abertas a questões sociais sensíveis, como as de gênero, afirma Caldini. Posati exemplifica, por outro lado, crianças que adotam o vegetarianismo por livre escolha. Caldini indica ainda o que acredita, com base no Espiritismo, ser o verdadeiro sentido da profecia. Está chegando o momento da mudança e, se a gente não acelerar o passo, sofreremos por mais tempo devido aos nossos próprios erros. Os desastres naturais espelham isso, finaliza. Então esse aqui é o artigo, né? Bom dia, pessoal que chegou. Esse aqui é o artigo, né, que contextualiza então essa situação, essa questão polêmica que nós vemos, né? Porque quando se completou 50 anos, e nessa conversa, né, o Geraldo Lemos afirma que o Chico, então, tinha dito que seriam 50 anos de moratória. Né? Moratória é quando você estende um prazo para que você resolva ali uma situação, quite uma dívida, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, quando nós temos ali esse tipo de comentário, né, de profecias e tudo mais, nós vemos então que primeiro você contextualiza naquele período, primeiro você pensa qual era a ideia dominante naquele período. No momento em que você contextualiza, você então começa a fazer as projeções, porque o Chico não colocou aquilo como um fato. Se de fato tivesse acontecido aquele evento, certamente nós teríamos todo esse abalo no nosso planeta como uma consequência natural. Né? Mas não aconteceu isso tudo. Virou aquele momento de tensão, especialmente ali final da década de 70, né, 1970, nós tivemos ali eventos políticos problemáticos, né, com ameaças, com grandes tensões. Basta a gente lembrar, por exemplo, um outro filme, né, o Caçada ao Outubro Vermelho, que também foi um outro filme daquele mesmo período,
que trazia aquela tensão entre União Soviética e Estados Unidos, com relação a questões nucleares também e tudo mais. Né? Então, era o que se pensava naquele período, era o que se pensava naquele momento. Mas passado tudo aquilo, nós estamos agora, desde da publicação do livro A Gênese de Kardec, em 1868, ele já falava, né, sobre esse período de regeneração e a nova geração de espíritos que reencarnariam aqui nesse período, não trazendo nada tão dramático que os espíritos tivessem revelado ou alguma coisa assim. Esse período de transição planetária vem sendo falado por muitos espíritos em suas publicações e suas orientações sobre essa nova fase do planeta, e não está condicionado a nenhum tipo de catástrofe, mas é um processo natural que o plano espiritual vem mobilizando para que isso aconteça. E é claro, né, que os homens encarnados aqui no planeta, eles podem dificultar esse processo, mas eles não podem impedir que ele aconteça. E aí então ele vem acontecendo já. E agora vivemos esse período, né, que não é nenhuma profecia, né, e nem fazemos também, né, uso desse período de transição planetária para justificar, de pandemia, para justificar qualquer tipo de mudança. Né, porque, lembrando Nostradamus, né, muitas pessoas estudiosos diziam que profecias de Nostradamus seriam utilizadas, né, de uma forma equivocada, ou seja, é como se você atirasse uma flecha e você colocasse o alvo onde a flecha vai acertar e não o contrário. Né? Então, você pega ali um contexto, uma citação, algo pela metade, e você justifica aquilo como sendo pandemia, como sendo uma profecia. Né? E a pandemia vem sendo usada nesse sentido. Que foi ali, né, um momento enviado pelo plano espiritual para que pudesse mobilizar e sensibilizar a humanidade, fazer com que acabassem essas tensões e tudo mais. Pode ser que seja isso. Mas não temos condições nenhuma de fazer afirmação, como infelizmente nós temos visto por aqueles mais apaixonados. Né? Mas então, o que nós podemos aqui observar, né, nesse texto, nessa pergunta apresentada aqui ao Chico, então, sobre essa situação. Então, eu só quis trazer para vocês mesmo a título de conhecimento, porque ao ouvirmos falar dessas publicações, desses artigos, né, principalmente do ano passado para cá, de julho para cá do ano passado, quando então falavam sobre esses tais 50 anos, inclusive até uma palestra do Divaldo também falava que a partir de tal data, tal coisa aconteceria. Isso é muito perigoso, né, para nós que somos estudantes da doutrina, que trabalhamos de uma forma tão racional, de uma forma tão equilibrada. Né? Então, pessoal, essa foi a pergunta que foi colocada pelo Chico, né, aqui pelo nosso, né, só um instantinho. Prontinho. Vamos lá. Então aqui nós vamos para a próxima pergunta. Né? Então eu achei interessante a gente fazer aqui uma análise desse texto, mas aqui o próximo tema, né, é o limiar dos tempos novos. É a próxima questão que nós vamos aqui analisar. E também fala, né, alguma coisa sobre Marte. Vamos aqui também, que é uma pergunta bastante atual, uma pergunta bastante presente, né, a respeito da vida em Marte. Então vamos a ele. É o limiar dos tempos novos, é o título aqui desse novo capítulo. Almir Guimarães, que é o apresentador, pergunta: o senhor José Polianzi, Rua Horto Florestal 70, pergunta: por que em 1935 Chico Xavier anunciou em um livro que o planeta Marte era habitado e as sondas americanas comprovaram que o planeta era deserto igual à Lua? Né? Então aqui a gente lembra que esse livro, provavelmente aqui era o Cartas de uma Morta, né, de Maria João de Deus, que nós vamos estudar. E aí então, analisando esse livro, ela fala sobre a vida em Marte. Assim como Emmanuel já mencionou sobre isso também, nós tivemos o próprio Miramês não, como é que chama, Brasa, aquele espírito que tem aquele livro A Vida em Marte? Me esqueci o nome. Não é Miramês, Ramatiz. Ramatiz, que é um espírito da linha espiritualista, né, mais indiana,
mais oriental, então ele fala também sobre a vida em Marte, sendo mais evoluída que o nosso planeta, mas aqui eles colocam, né, que nessa pergunta desse senhor José Polianzi, fala que as sondas americanas comprovaram que era deserto. De lá para cá nós não tivemos apenas sondas que fotografaram Marte da órbita, mas nós tivemos ali, né, as máquinas pousando, como aconteceu na semana passada com a máquina chinesa, um pouco antes com a japonesa, mais aquelas americanas também que foram para lá para explorar um pouco mais aquele território, e mais os homens que estiveram lá também, os homens estiveram na Lua, né? Então fizeram toda aquela exploração, Japão e China, na Lua, não em Marte, né? Mas em Marte também foram fotografados lá e mandaram aqueles robôs, né? Mas vamos então aqui à resposta do Chico. Ele coloca assim: o caso tem sido estudado por nós com o espírito de Emmanuel, mas conquanto acatemos com muita sinceridade todas as afirmações da ciência, nós precisamos considerar, e isso entre parênteses, não é uma resposta despistadora. Nós precisamos esperar o progresso da ciência na descoberta mais ampla e na definição mais precisa daquilo que nós chamamos de antimatéria, que muitos cientistas hoje chamam de matéria às avessas, para que possamos compreender o assunto de um modo popular. Então nós sabemos que o espaço não está vazio, conquanto as afirmações da ciência e as sondas possam trazer respostas negativas do ponto de vista físico, nós precisamos compreender que a vida se estende em outras dimensões. E nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Então, será necessário esperar que a ciência possa compreender e interpretar para nós, outros, os filhos da Terra, a vida em outras dimensões, outros campos vibratórios. Allan Kardec, nas perguntas e respostas de números 56 e 57, se a memória não me está falhando, em O Livro dos Espíritos, explica que a natureza dos mundos e a natureza material ou física dos habitantes desses outros mundos podem ser muito diferentes dos habitantes da Terra. Só fazendo um paralelo. Bom dia, dona Miriam. Só abrindo um parêntese rápido aqui, consultando o Livro dos Espíritos, nós temos aqui no primeiro livro, As Causas Primárias, no capítulo 3, Criação, o item número 5, Pluralidade dos Mundos. Então nós temos aqui 3 questões rápidas que eu vou ler só para a gente poder trazer aqui uma fundamentação melhor. A questão 55, Kardec pergunta: todos os globos que circulam o espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. 56, mencionado pelo Chico. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles absolutamente não se assemelham. 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Então, na 56, ele pergunta se os globos são iguais. Basta a gente fazer uma comparação entre o próprio planeta Terra, o planeta Mercúrio, e também pegamos Júpiter, são 3 planetas ali, 2 rochosos e 1 gasoso. A diferença entre esses 2 rochosos, entre, por exemplo, Júpiter, entre Mercúrio e a Terra, onde tem atmosfera diferente, temperatura diferente, constituição mineral diferente, e a gente vai para os planetas gasosos, né, depois do cinturão de asteroides, nós temos ali então Júpiter, Saturno, Urano, que são planetas gasosos. Então mostra que de fato eles são diferentes. Mas muito bem, e com relação à constituição orgânica? Para que nós tenhamos uma
estrutura biológica semelhante à nossa, é necessário que nós tenhamos um ambiente com temperatura e estrutura também compatível com a nossa. No caso, o nosso organismo ele é composto de 80% de água, portanto você precisa de um ambiente aquoso, que tenha temperatura para manter a água no seu estado líquido. Então, geralmente, quando nós falamos em pesquisas de buscas de vida fora do nosso planeta, nós temos sempre vendo cientistas, estamos vendo sempre, eles procurando vida onde tem água, começando por vidas microscópicas. Lembrando que quando nós falamos, por exemplo, em ufologia, que na verdade é uma pseudociência, né, porque não tem ali qualquer fundamento científico, mas são observações que são feitas, coletas de depoimentos e tal, buscam vida inteligente, enquanto a ciência clássica busca vida orgânica, e nesse caso começando pela vida microscópica. Como eles procuram uma vida semelhante à nossa aqui do nosso planeta, onde a vida começou na água, a gente lembra estudando ali a evolução em dois mundos, lá no comecinho mostra que os primeiros organismos surgiram da água. Então eles procuram, por exemplo, em luas, em planetas, que tenham água também. E nessa água, então, eles procuram qualquer tipo de micro-organismo, uma bactéria que seja. Então, quando se fala em vida fora do nosso planeta, procurando uma vida parecida com a nossa, há a necessidade de um ambiente onde tenha água. Mas e onde não tem água? Significa que não tem vida? É aqui como coloca de novo essa pergunta, né? A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então essas duas perguntas que o Chico descreveu aqui para nós, que ele fala que se nós não conseguimos encontrar vida, seres vivos com a mesma constituição como a nossa, nós devemos considerar, como ele coloca dizendo, então será necessário esperar que a ciência possa compreender e interpretar para nós outros, os filhos da Terra, a vida em outras dimensões, outros campos vibratórios. E aí então ele lembra dessas duas questões. Mas ele continua, vamos lá. Nós podemos perfeitamente encontrar um mundo que para nós, do ponto de vista fisiológico da matéria, considerada a matéria densa na Terra, nós podemos encontrar um grande espaço vazio despovoado, e esse espaço, considerado por nós de momento, não podemos entender. Ou seja, procurar vida como a nossa pelo espaço, a gente vai dizer, obviamente, que o espaço é vazio, que só existe vida aqui no nosso planeta. Porque esse é o nosso ponto de vista, o ponto de vista fisiológico da matéria. Aí depois ele lembra para nós aqui também. O nosso André Luiz nos fala com tanta precisão e segurança da cidade denominada Nosso Lar, nos espaços terrestres, sobre determinada região do Brasil. É uma cidade perfeitamente constituída de entidades espirituais, mas uma cidade com todos os apetrechos de trabalho e com todos os elementos de estudos para satisfazer a nossa fome de conhecimento e de progresso. Então, é interessante porque nós vemos na própria Revista Espírita, quando então Kardec fala sobre a vida em Júpiter, por exemplo, né, nós temos ali o desenho, inclusive, a casa de Mozart, outros espíritos que são também habitantes desse planeta. No caso, Kardec fala que Marte é mais atrasado, Emmanuel e Maria João de Deus e Ramatiz falam que Marte é um planeta mais evoluído e tudo mais, né? Ou seja, não existe nenhuma afirmação a esse respeito. Os espíritos não têm qualquer preocupação em trazer para nós revelações sobre vida fora do nosso planeta, sendo que essa busca nós mesmos precisamos fazer, a partir da evolução das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Porque, do contrário, nós não apenas desacreditaríamos a própria doutrina espírita, que seria como se nós começássemos a ter comunicação com os espíritos na época da Idade Média. Então, qualquer indivíduo que era médium, seja lá qual for ali
a categoria de mediunidade que ele possua, ele era considerado como bruxo e era queimado em fogueiras. Então hoje, se fosse revelado vida em outro planeta, que tipo de reação nós teríamos? Será que nós temos uma população de mais de 90% de pessoas vinculadas a alguma religião? Será que essas religiões se sustentariam? Dizendo, por exemplo, que Deus reencarnou aqui no nosso planeta na figura de Jesus e de repente nós descobrimos que tem vida em outro planeta? Que o diabo, que é a expressão máxima do mal, habita o interior do nosso planeta? Que seriam dos outros planetas então? Então são várias questões no campo filosófico, no campo religioso, no campo científico, né, e outras áreas de conhecimento humano que precisariam ser consideradas se por acaso os espíritos fizessem uma revelação desse tamanho. Então há necessidade de nós, primeiro, evoluirmos no nosso raciocínio, no nosso conhecimento, no nosso entendimento, para depois avançarmos para esse outro estágio de conhecimento. Mas, de qualquer forma, no planeta Marte, no planeta Júpiter, por exemplo, Kardec menciona com muito cuidado, que ele diz assim, a título de inventário nós estamos aqui, né, publicando esse artigo trazido pelos espíritos. Quando ele coloca a título de inventário, significa, olha, eu estou dizendo para vocês o que eu recebi, mas eu não afirmo isso como sendo um conceito doutrinário. Então, vida em outros mundos, os espíritos dizem que tem, isso é doutrinário. Onde existe vida e como essa vida é, nós não sabemos. Isso tudo já vira, então, especulação da nossa parte, ou mesmo especulação por parte dos espíritos. Então, esse é um detalhe interessante também, porque ele coloca Marte, e é a mesma coisa. Quando na doutrina nós falamos que Marte é habitado, e temos autores que dizem que é mais evoluído ou menos evoluído, e nós já tivemos ali sondas, tivemos ali máquinas que pousaram em Marte, fotografaram, analisaram e tudo mais, e não foi mostrado absolutamente nada, que tipo de vida então tem em Marte? E aí é muito difícil a gente ter uma análise sobre isso, porque quando nós falamos em vidas em outra dimensão, ou em outras dimensões pelo espaço afora, pelo universo afora, é muito difícil de nós processarmos isso se nós não conseguimos ainda nem admitir que os espíritos entre nós estão em outra dimensão. Nós estamos rodeados de espíritos. Ninguém percebe a presença deles, salvo quando existe ali um fenômeno que mostre isso claramente, no caso, por exemplo, um fenômeno de materialização, ou relatos de médiuns que têm essa percepção, que têm essa sensibilidade. Mas ainda assim a ciência diz, espíritos não existem, porque nós não podemos comprovar. Se não é possível comprovar sequer a existência de um espírito que está do seu lado, como é que nós vamos esperar que a ciência, então, queira discutir se existe vida em outro planeta, em outras dimensões? É para a gente perceber a distância que nós estamos ainda de ter esse entendimento de uma vida numa dimensão imaterial, no planeta Marte, ou seja lá onde for, e nós aqui ainda brigando se espíritos existem ou não. Ou mesmo, acreditando que os espíritos existem, nós ainda atribuímos a um elemento de fé. Eu acredito que eles existem. Mas eu não posso dizer categoricamente, cientificamente, que eles existem, a não ser através de alguns métodos, e mesmo assim esses métodos são questionáveis. Mas o dia em que nós estivermos ali nas escolas, e nos livros estiverem ali um capítulo falando sobre a existência dos espíritos, assim como num livro de biologia fala sobre a existência de bactérias, aí sim nós teremos essa convicção. Por isso falarmos em vidas interdimensionais é muito difícil. A nossa ciência não alcançou ainda essa capacidade. O Brás colocou, tem um médium que recebeu um livro de André Luiz, Futuro Espiritual da Terra, a trilogia da regeneração médium Samuel Gomes. Quero ler esse livro, né? Pois é, deve ser interessante, né, Brás? E já começa a polêmica, né? Será que é mesmo que é André Luiz? Ou seja, né, a gente percebe assim que tudo é motivo de polêmicas, né? Porque nós, seres humanos, ainda temos essa dificuldade. O Tic-Tac colocou, né, de certa forma, temos a ciência como uma espécie de bezerro de ouro. É aquilo que é o mais comprovável, né? É que a ciência tem um método, né? Só se for o meu livro. Eu posso escrever isso aí, né, Flávio? Eu boto meu nome ali e resolvido o problema. Está cheio de André Luiza. Né? Então, a gente percebe o seguinte, que a ciência é aquilo que nós temos de mais palpável.
né, o detalhe nessa briga que veio a partir desse período que nós estamos estudando, lá na nossa apostila História do Espiritismo, quando veio o positivismo de Auguste Comte, quando começou então aquela ruptura entre a ciência, entre a cultura e a religião, essa ruptura vem desde aquela época, né, já há mais de 150 anos. Então, para os religiosos, a ciência se tornou uma inimiga. E para a ciência, os religiosos viraram inimigos. E, na verdade, a convivência poderia ser absolutamente pacífica se simplesmente cada um entendesse o seu papel. Há ainda campo que a ciência não consegue avançar e há campo que a religião não consegue comprovar. Mas quando, no caso, é o papel que a doutrina espírita tem hoje, de unificar esses dois campos, de dizer que através de um método da ciência você consegue compreender o campo espiritual, aí sim os dois podem caminhar harmoniosamente. Porque a gente tem a briga ali de religioso e cientista. O cientista fala, não existe porque você não pode provar. E o outro vai dizer, mas existe, é você que não tem fé. Ou seja, fica um discutindo com o outro e ninguém compreende. Agora, quando nós entendermos que a ciência tem limitações, e que hoje os limites da ciência se encontram ainda no campo material, tentando avançar um pouco num campo imaterial, como é o caso, por exemplo, da física quântica, como é o caso, por exemplo, de você compreender matéria que não pode ser ainda percebida pelos nossos equipamentos, né? A ciência diz assim, olha, você pode dizer que existe, mas eu não nego que ela não existe, mas eu só não posso comprovar. Então a coisa fica pacífica. Mas essa briga que existe hoje entre fé e razão, e a doutrina espírita procura juntar os dois para fazer com que seja uma fé raciocinada, enquanto a gente não conseguir unificar tudo isso, vai ficar essa briga entre aquele que acredita e aquele que não acredita, né? Que é absolutamente improdutivo por todos os lados. Mas a nossa ciência é referência, a gente não pode deixar de considerá-la como sendo o pilar do conhecimento, né? Do contrário, fica fé. Mas como lembra, né, uma frase atribuída a Albert Einstein, ele diz assim que a fé sem a ciência é cega e a ciência sem a fé é manca. Ou seja, elas precisam se complementar, mas ainda estamos um pouco distante de perceber essa junção dos dois caminhos se aproximarem, né? Para todos, né? Porque já está presente naquilo que a doutrina espírita apresenta para nós. Seguindo em frente, pessoal, aqui então Almir Guimarães, que é o apresentador do programa, saindo agora do planeta Marte, né? Aliás, falando sobre o planeta Marte, eu me lembro que quando aquelas sondas, né, foram para Marte, e aqueles, me esqueci o nome dos robozinhos, vocês se lembram? Pesquisa para mim aí, por favor, Flávio, qual é o nome daqueles robôs que os Estados Unidos mandaram para lá? Me esqueci o nome. Mas eu lembro de um meme que apareceu nas redes sociais, muito engraçado, que quando aquele robozinho, a Pathfinder, né? Isso, obrigado. Essa mesma. Então, quando o robozinho estava lá com a câmera ligada, né, apontando assim para uma direção de uma montanha, na verdade eram vários alienígenas que estavam em volta, segurando um quadro na frente da câmera, mostrando aquela montanha. E atrás do quadro tinham várias cidades, era muito engraçado. Né? Então, assim, foi uma tirada muito bacana, né, que fizeram, né? Pois é, né, tiveram que tocar a música brasileira, porque deu um apagão nele, né? Não funcionava a máquina, aí colocaram lá, religaram ela, colocaram essa musiquinha e a bichinha voltou a funcionar. Tem brasileiros lá, né, infiltrados na NASA, trabalhando com esses grupos. Mas vamos aguardar, né? A gente sabe que se os espíritos vivem numa dimensão que as nossas percepções ou que os nossos sentidos naturais, né, a nossa visão, que depende, né, do reflexo da luz, né, os nossos olhos captam os raios luminosos numa determinada frequência. Então a luz bate num objeto e o reflexo vem para os nossos olhos, e então os nossos órgãos da visão conseguem interpretar esse reflexo. No caso dos espíritos, eles não podem ser percebidos
não refletem a luz, portanto eles não são percebidos. Então, se nós sabemos que os espíritos vivem entre nós e nós temos colônias espirituais, estruturas aqui no nosso planeta, por exemplo, envolvendo um centro espírita, envolvendo instituições religiosas de um modo geral, claro, né? Ou mesmo hospitais ou outras instituições, temos essas estruturas que envolvem fluídicas, né? Que envolvem esses locais. Então, se nós não conseguimos perceber isso, não adianta a gente querer ter muitas ambições de conhecer, né, aquilo que existe fora. Né? Pois é, as ondas eletromagnéticas, tem aquelas tentativas, né, a gente vê muito isso, principalmente nesses grupos de caçadores de fantasmas, né, que eles utilizam medidores de campos magnéticos para saber exatamente ali, quando um espírito se aproxima, tem ali uma alteração nos parâmetros do equipamento. Mas isso também é questionável, né, porque são grupos de, digamos assim, amadores que fazem esse tipo de pesquisa, alegando que isso possa ser. Né? Então, são caminhos que, por enquanto, são caminhos amadores que vão se apresentando, mas que podem dar um direcionamento para pesquisas mais sérias. Assim como nós temos a photokillion, que é capaz de captar uma irradiação da aura do nosso corpo, desse corpo perispiritual, como nós já estudamos. Se essa máquina é capaz de perceber isso, e essas ondas eletromagnéticas podem ser captadas por outros equipamentos, quando nós tivermos a ciência voltada para a pesquisa do campo espiritual, não para desenvolvimento da fé, mas para poder saber exatamente a existência ou não de espíritos, aí então vão começar a criar equipamentos específicos para isso. Então nós teremos, por exemplo, filmadoras, máquinas fotográficas, equipamentos de comunicação, como é o caso da transcomunicação instrumental, né? Mas primeiro os homens têm que ter vontade de fazer. Porque do contrário, né, nenhuma universidade, por exemplo, vai investir uma fortuna para criar um equipamento para descobrir uma coisa que nem sabe se existe. Primeiro você tem que ver a coisa existindo, aí depois você consegue trazer, né? Até mesmo no campo das pesquisas, a gente lembra, né, a sonda Voyager foi lançada com aquele disco de ouro, né, com vários sons aqui do nosso planeta, imaginando que uma vida inteligente fosse encontrar aquele equipamento. Né? Então, tudo no seu tempo, né, Hermes? Avançando um pouquinho mais, pessoal, rapidinho aqui para nós. Almir Guimarães pergunta aqui. Chico, eu tenho aqui uma outra pergunta do telespectador. Pergunta ao senhor Milton Antonioli, morador da Rua Urânio, número 8. Como Chico Xavier explica a fotografia tirada por um espírita de um espírito? Hoje já virou carne de vaca, né? Todo mundo já viu pelo menos uma foto de espírito espalhada por aí. Chico responde, naturalmente que se o espírito se materializa para ser acolhido em sua expressão física, vamos dizer assim, pela objetiva fotográfica, naturalmente que ali perto ou junto dele está alguém com potencialidades mediúnicas para efeitos físicos muito pronunciados. Aqui a gente complementa então. Nos estudos de transcomunicação instrumental, chamado TCI, que é um ramo de pesquisa espiritualista, não é um ramo de pesquisa exclusivamente espírita, porque nós temos espíritas e não espíritas que estudam esses fenômenos, né? Então, ele é, a princípio, um fenômeno físico, mesmo que não seja de materialização. Porque o espírito, para que possa interferir na frequência eletromagnética de determinado equipamento, por exemplo, num televisor, numa filmadora, num rádio, num celular, numa câmera fotográfica, o espírito precisa de ectoplasma doado por um médium de efeitos físicos, ainda que seja numa quantidade muito sutil, para que ele possa interferir nas ondas eletromagnéticas captadas por esses equipamentos. Então hoje nós temos pesquisas muito sérias, né? Sônia Rinaldi é uma das grandes pesquisadoras desse ramo. Então ela inclusive, eu tenho áudios dela, né? Eu tenho áudios dela que ela gravou das pesquisas que ela fez, que são áudios ainda que não são tão audíveis, né? Lembra mais ou menos assim, na descoberta do telefone. Então Graham Bell, né, que fez ali, né, que é o considerado o pai do telefone, né, mas há controvérsias,
mas o primeiro telefone era aquele som com ruído, ou mesmo os rádios, né? Os rádios operados, né, por ondas curtas, era aquele som chiado, sujo, que você não conseguia ouvir direito, ouvia só alguma coisa. Então hoje a transcomunicação instrumental tem sons com essa mesma qualidade. Assim como a gente vê nas fotografias, ou mesmo nas imagens de televisão, né? Eu lembro que uma das sugestões para pesquisadores, eles diziam assim, sintonize a sua televisão num canal onde não tem nada passando, onde fica só aquele chiado. E você liga uma câmera, uma filmadora, e deixa ali durante umas 2 horas gravando. Depois você pega essa fita, volta, né? Quando se tinha fita, né? Hoje nós temos chip, mas tudo bem. Aí você volta a fita e você assiste de novo. Aí você vai perceber, né, se for o caso, se você conseguir, tiver sucesso na sua pesquisa, você vai ver ali algumas imagens sendo montadas naquele emaranhado de ruídos, de chiados na tela. Né? Então ali precisa, primeiro ter muita coragem, né, para você ficar ali sozinho, com a câmera ligada, e depois você vê alguma coisa. Né? Então até aí começa por esse caminho. Né? Mas, pois é, exatamente, Tico-Teco. Né? Estamos ainda na briga pelo controle remoto, para depois pensarmos em pesquisas. Né? Então, assim, são pesquisas que são feitas, né? São tentativas. Então, no caso de Sônia Rinaldi, ela pesquisou os áudios, e os áudios ela reproduz o áudio, e depois ela fala junto com o espírito para poder explicar aquilo que ele está dizendo, porque não é compreensível. Então, algumas pesquisas, são poucas pesquisas feitas, né, nesse campo, né? Então, temos que aguardar. No caso, Clóvis Nunes também é um grande pesquisador espírita de transcomunicações. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, pesquisem no YouTube TCI, ou Transcomunicação Instrumental, Clóvis Nunes. Vocês vão encontrar ali vídeos interessantes, inclusive uma discussão dele com o nosso saudoso e querido Padre Quevedo a respeito da legitimidade ou não dessas pesquisas, né? Então, foi colocado aqui para nós. Né? Nós temos, inclusive, várias pesquisas sobre transcomunicação, várias fotos de transcomunicação de pessoas que tiraram fotografia acidentalmente, né? Tiraram ali numa festa de aniversário, no local e tudo mais, e estava ali, né? Tinha uma sombra aparecendo em tal lugar, e essa sombra começa, então, a despertar a curiosidade de muita gente. A Angelina colocou, né, acerta o termo, que quando acontecer a evolução estaremos presentes, né, todos do grupo JDR. Indo e voltando, certamente que sim, Angelina. Online. Chaconate colocou, jamais faria isso, né, não sou tão curiosa assim, né. Deixa eles quietinhos lá, né. O Braço colocou, tentei várias vezes esse processo sem êxito, não consegui nada. Papai aqui não é médico. Pois é, Braço, então, é assim, ou você tem que ter um doador de ectoplasma próximo, né. A certeza temos, não é verdade? Então, assim, tem que ter um médium próximo que possa doar esses fluidos para que os espíritos possam utilizar. Né? E também tem aquela coisa, é a mesma coisa você fazer a brincadeira do copo. Você colocar uma câmera na frente da televisão, ou você ligar um gravador esperando captar um áudio, é a mesma coisa de você fazer a brincadeira da tábua Ouija. Que tipo de espírito que vai aparecer para você? Qual a finalidade da sua tentativa? É só uma brincadeira? Aí você vai ter os espíritos com essa mesma intenção de querer fazer brincadeira também. Então o perigo acaba sendo o mesmo, né? Curiosidade por curiosidade. A menos que ali, né, mostre uma intenção realmente séria, uma intenção válida para uma pesquisa, para uma determinada finalidade, né? O Hermes lembrou, né? Vi há poucos dias uma entrevista com ele ou com ela, Hermes? Com a Sônia Rinaldi, você fala? Ah, com Clóvis, tá. Será que alguém ainda se liga? Pois é, Tic-Teco, né? São pesquisas que alguns grupos fazem, mas a gente tem poucos resultados. Poucos resultados são divulgados, né? Seria interessante pesquisar. Eu, como não pesquiso sobre isso, não posso dizer se de fato isso é uma pesquisa atual. Eu sei que naquele período, né, nós estamos em 2020, mais ou menos ali nos primeiros anos no final de 1990, começo de 2000 até 2010, essa era uma moda. Tanto que eu me lembro que a própria Sônia Rinaldi,
foi convidada para ir na televisão, para fazer demonstrações e tudo mais, né? O Fantástico convidou o Clóvis Nunes para discutir com o Padre Quevedo naquele programa que tinha. Então era uma moda na época. Agora eu já não sei dizer em que nível nós estamos de pesquisas nesse sentido. O Flávio colocou lá em cima, né? Tem que ter um espírito que consiga fazer a interferência eletrônica para aparecer na imagem. Pois é, um trabalho que é feito do lado de cá e do lado de lá. E a Sônia Rinaldi falava, né, de postos de comunicação no plano espiritual que se conectavam com grupos de pesquisas aqui no plano físico. Então era um posto em tal lugar, um posto em tal lugar. André Luiz mesmo falava, né, que tinha alguns lugares ali que você captava imagens aqui do mundo físico, né, ou mesmo da dimensão espiritual mais próxima, que é a camada física também. Então são temas a serem explorados, pesquisados, e isso deve ser feito com bastante seriedade, sem dúvida nenhuma, né? Para que ver essas coisas na TV se sempre tinham do meu lado, né? Pois é. Né? Tem que ver para quê, né, Dudu? Ver para crer e ver para quê? Né? São duas perguntas que nós fazemos. A Chaconante colocou, ouvi dizer que acordar sempre de madrugada às 3 é uma perigosa, sabe por quê? É talvez perigosa porque você não consegue dormir mais depois. Mas eu não sei não, Chaconete. Não existe nada de científico para mim nesse sentido. E para finalizarmos, meus amigos, pois é, aqui depois o Chico vai falar sobre, deixa eu ver aqui, voltando um pouquinho aqui, só um instante. Tá, e aqui rapidinho para finalizar, para finalizar esse capítulo. Depois a gente vai chegar já no final do programa. Eu gostaria de ter um depoimento do Chico. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Reale Júnior pergunta. Eu gostaria de ter um depoimento de Chico Xavier sobre a atuação desenvolvida pelo arcebispo do Recife, Dom Helder Câmara. O Chico responde. Primeiro vamos fazer uma rápida... eu fiz aqui uma pesquisa rápida sobre a biografia de Dom Helder. Eu vou ler para vocês aqui só para entender exatamente por que fizeram essa pergunta de novo. Né? Lembrando que foi feita aquela pergunta da relação da Igreja Católica, né, com os governos militares, que o Chico fez um comentário, que eu li para vocês naquela época, né, sobre ação social e tal. E essa pergunta está relacionada com esse mesmo tema. Então diz assim para nós, eu peguei aqui no acervo do Globo, Dom Helder Câmara, líder católico que desafiou a ditadura. Dom Helder assumiu o cargo de arcebispo de Olinda e Recife no dia 12 de março de 64, menos de 3 semanas antes do golpe militar que derrubou o então presidente da República, João Goulart, e deu início a 21 anos de ditadura no Brasil. Na nova função, o religioso passou a atuar em defesa dos presos políticos em favor da liberdade de expressão e contra a tortura, cuja existência o governo negava de todas as formas. Justamente por denunciar os crimes cometidos durante o regime de exceção, o arcebispo foi acusado pelos militares e mesmo por parte do clero conservador de promover atividades comunistas. Chegou a ser chamado de Bispo Vermelho. Seu trabalho em defesa de uma igreja mais progressista incomodou o regime. Através de documentos secretos divulgados no livro Dom Helder Câmara, Entre o Poder e a Profecia, de Nelson Pinetti e Walter Praxedes, descobriu-se que o governo Médici organizou uma campanha contra a eleição do religioso para o Nobel da Paz. Ele havia sido indicado ao prêmio pelo episcopado alemão, mas, segundo os autores do livro, os chefes das Forças Armadas temiam que a liderança oposicionista se fortalecesse. No exterior, porém, longe do aparato militar, Dom Helder denunciava o desrespeito aos direitos humanos e a miséria no Brasil, durante discursos em universidades e comunidades católicas. Em maio de 1970, lembrando que nós estamos em 71 aqui com o Chico, né?
no Palácio dos Esportes em Paris, fez uma conferência para mais de 10 mil pessoas, às quais relatou as torturas no Brasil. Aplaudido e convidado para outras palestras na Europa, enfrentou a resistência em seu país. Foi proibido de fazer discursos políticos no Brasil e de dar entrevistas. Então, esse aqui é o contexto, né? Então foi perguntado para o Chico mais uma vez aqui. Eu gostaria de ter um depoimento do Chico sobre a atuação desenvolvida pelo arcebispo do Recife, Dom Helder Câmara. O Chico coloca: conheço as notícias do nosso amigo arcebispo mencionado através da imprensa. Não posso emitir qualquer julgamento porque, conquanto respeite com todo o meu coração e com toda a minha alma a Igreja Católica e as doutrinas católicas, eu não posso dizer coisa alguma porque não estou na área católica presentemente e não poderia estabelecer um critério de qualquer crítica essa de qualquer sentido sobre as atividades do arcebispo residente em Pernambuco. Ou seja, né, a gente deve ter imaginado, além da sabedoria do Chico, Emmanuel deve ter colocado a mãozinha no ombro dele e falou assim: fica quietinho, não fala nada, que nós não temos nada com isso, né? Então, com certeza, Brás, assim como foi perguntado naquela questão anterior sobre a ação da igreja em termos de ações sociais e o espiritismo, que não se manifestava da mesma forma que foi perguntado para o Chico, essa pergunta também foi provocativa. Então eram muitas perguntas relacionadas com situações daquela mesma época. Muito bem, vamos lá, pessoal. Para encerrar aqui o nosso trabalho, então, as próximas questões que nós vamos estudar: a síntese poética, é aquele momento em que o Chico psicografa, né? Depois, segundo milênio, a própria poesia que é apresentada, essa emoção, essas lágrimas. E aqui depois o final desse programa que o Chico então vai concluir, né? Então, pessoal, é isso, né? O Pinga Fogo que nós estamos estudando vai trazendo para nós, né, essas situações do cotidiano, fazendo um vínculo com atualidades e mais a visão espírita das coisas, e o Chico ali fazendo a sua apresentação. Angelina colocou, né, tem um padre, François Brenner, que fazia pesquisa sobre transcomunicação. Ele estudou no mesmo colégio que Quevedo, mas estudava a doutrina espírita e dedicou-se à transcomunicação, né? Então, bacana aí, né, a citação da Angelina. Mas para quem quiser conhecer um pouco mais, pessoal, Transcomunicação Instrumental, Clóvis Nunes,